Salve, salve, senhores! Chegando para mais um vídeo aqui no canal, nesse pós-jogo, depois de Mirassol 2, Palmeiras 1. Num jogo onde o Palmeiras foi superado por uma das melhores equipes do campeonato. Simples assim. A gente vai analisar com mais calma esse resultado, lembrando sempre que este canal é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Para quem fez uma fé aí no Palmeiras nessa rodada, não foi das melhores, mas continue fazendo a sua fezinha na Bet Nacional, aponta a sua câmera aí pro QR Code que tá aparecendo na tela, você dá uma força aqui pro canal do Felipe Oliveira, Bet Nacional, grande parceira aqui do nosso canal, beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo, afinal de contas, perdemos a gordura, senhores, perdemos a gordura, a não ser que na próxima semana, no sábado, no jogo atrasado da data FIFA contra o Santos na Vila Belmiro, se tornou um jogo absolutamente decisivo, tanto para o Santos quanto para o Palmeiras. Afinal de contas, o Flamengo joga antes no próximo sábado, às 6h30 da tarde, contra o Sport, já praticamente rebaixado, fora da Ilha do Retiro, um time absolutamente sem forças mais no campeonato, então são 3 pontos garantidos para o Flamengo nesse jogo. Ou seja, o Palmeiras vai entrar na Vila Belmiro já na vice-colocação, já em segundo lugar, perdendo a liderança para o Flamengo. E não pode perder a liderança neste momento do campeonato. Hoje era um jogo para, no mínimo, o Palmeiras tentar um empate, tentar empatar. E a gente vai analisar um ponto aqui, um pouco, na verdade, os pontos que culminaram nessa derrota do Palmeiras para o Mirassol. O primeiro deles que eu classifico aqui é o mérito do adversário. Nós temos o grande defeito de, numa derrota como essa, analisar apenas os erros do time e esquecer que do outro lado tem um grande time, tem um grande trabalho do Rafael Guanais, tem um time sensação do Campeonato Brasileiro que é bem gerido, é bem estruturado, é bem treinado, muito organizado e muito bom time, muito bom time. O time do Mirassol deu muito trabalho para o Palmeiras hoje e muito da derrota do Palmeiras é pelo mérito, na minha opinião, do Mirassol. Do Mirassol. A gente tem essa mania que eu não gosto de muitas vezes, faltou vontade, faltou isso, faltou aquilo. Talvez tenha faltado um pouco de concentração para o Palmeiras ali. Não dá para você tomar um gol com 1 minuto de jogo e não dá para você tomar um gol de lateral na última bola do jogo do primeiro tempo e você tomar um gol como o Palmeiras tomou. Claro, esses são os pontos negativos do lado do Palmeiras. Um time que quer ser campeão, um time tem que entrar concentrado, tem que entrar competindo. Se os caras estão jogando uma final de Copa do Mundo como jogaram e como jogam dentro do Maião, o Palmeiras tinha que saber disso e entrar 200, 300, 400, 500% concentrado nesse jogo, ainda mais sabendo da vitória do Flamengo sobre o Santos no Maracanã, que empurrava um pouco mais de pressão para o Palmeiras. E competir. Em primeiro lugar, competir com o Mirassol. Se o jogo tá difícil, se o jogo tá duro, se os caras estão rachando todas as bolas, tem que rachar também. E em muitos momentos do jogo, o Mirassol parecia querer um pouco mais do que o Palmeiras. Mas, na minha opinião, não faltou vontade pro Palmeiras. Foi sim muito mérito do adversário. E o Abel até tentou ali no segundo tempo modificar um pouco a equipe, se lançar para frente. Acho que faltou um pouco mais de toque de bola, faltou um pouco mais de transição, justamente no final do segundo tempo. O Palmeiras se lançou muito de forma desordenada, com bico para frente, com bico para a área, e talvez tenha faltado um pouco mais de controle da bola, de balançar a defesa do Mirassol para fazer abrir o espaço, tentar um pouco mais o jogo curto, finalização de média distância. Acho que tudo isso faltou um pouco para o Palmeiras. Partiu muito para o desespero enquanto tinha tempo para poder organizar um pouco mais. E aí acabou complicando. A defesa do Mirassol é muito alta, o goleiro é muito bom. O Rafael Guanais viu que o Palmeiras ia partir para esse tipo de jogo, um jogo um pouco mais físico, de briga pela bola e levantar ela na área. E aí ele foi empilhando zagueiros na área, enquanto o Abel foi empilhando atacantes na frente pelo Palmeiras. Então isso prejudicou demais, demais, demais. Mas é momento, eu acho, da gente ter um pouco mais de calma, da gente ter um pouco mais de tranquilidade. Palmeiras esfacelado aí pela data FIFA. Não tem o que chorar, gente. É o calendário, é a realidade, não tem o que fazer. Vamos ter que ir para Vila Belmiro
jogar um clássico em circunstâncias muito desfavoráveis nesse momento. O Santos sai até, na minha opinião, um pouco mais cheio de esperança do jogo contra o Flamengo, né? Foi buscar ali um placar que quase virou um empate no final, com a molecada da base, que tanto pedem lá na Vila pro Vojvoda colocar. Quando ele colocou essa molecada, o time do Santos dificultou um pouco o jogo do Flamengo ali no final. E se o juiz tivesse dado um pouquinho mais de acréscimo, não sei não se o Santos não buscava um empate no Maracanã, mas não conseguiu. E vai por tudo ou nada contra o Palmeiras agora, no próximo sábado, nesse jogo atrasado do Mundial de Clubes ainda. Então, fica aí o sinal de alerta ligadíssimo pro Palmeiras para esse jogo do próximo sábado, porque é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. O Palmeiras não pode se permitir ao luxo do Flamengo passar o Palmeiras agora, restando poucas rodadas, 5 rodadas, se eu não me engano, depois de sábado, para o fim do campeonato. O Palmeiras joga as 3 últimas fora de casa, devido à mudança no calendário. Então é momento de atenção redobrada, é momento de dar todo o gás que tiver, de focar muito, e tem a final da Libertadores ainda nesse meio do caminho. Então, para muita gente aí que se empolgou depois da vitória contra o Santos, eu falei aqui no pós-jogo, não tem nada ganho, foi um grande resultado. O Flamengo vacilou no meio de semana, o Palmeiras aproveitou. Hoje foi o contrário. O Palmeiras vacilou, o Palmeiras perdeu o seu jogo e o Flamengo ganhou o seu jogo e agora igualou o número de pontos. O Palmeiras segue na liderança apenas pelo número de vitórias, que pode ser superado na próxima rodada se o Palmeiras empatar com o Santos na Vila. O Flamengo obviamente vai vencer o Sport, o Flamengo passa o Palmeiras e aí fica 2 pontos, por exemplo, faltando 5 rodadas. Então, era um jogo que o Palmeiras tinha que pelo menos ter pontuado contra o Mirassol, buscado um empate, segurado o empate no final do primeiro tempo. Escapou. Faltou atenção, faltou cuidado e faltou um pouco de futebol também, como eu falei. Não dá pra você ter ali 20 minutos, 15 minutos finais e se lançar de qualquer jeito. Tudo bem, você tá perdendo por 2-1, perder por 3, dane-se, tem que tentar tudo, tem que dar tudo, beleza. Mas com o mínimo de organização, que é uma das marcas desse time. E mais uma vez fica também o retrospecto absolutamente ruim contra equipes da parte de cima da tabela. Eu sei que é muito mais vantagem você vencer todas as equipes abaixo do que você vencer a galera do G6, você vai acabar sendo campeão. E isso exemplifica muito o que é a liderança do Palmeiras hoje. O Palmeiras não vacila contra equipes da parte de baixo, da parte intermediária ali da tabela. O problema é trocar pontos com a galera lá de cima. O aproveitamento do Palmeiras é pífio. Contra Cruzeiro, contra Flamengo, contra Mirassol. É muito ruim o aproveitamento do Palmeiras contra essas equipes. E eu não sei se isso vai custar o campeonato. Não sei. Mas é momento, sim, de atenção, de sinal de alerta ligado. O Palmeiras vai sem o Andreas Pereira para Vila Belmiro. O Abel vai ter que improvisar nesse meio de campo. Tentar aí uma formação kamikaze, uma formação meio Frankenstein. E tentar jogar no desespero do Santos. Tentar se organizar, porque o Santos vai se lançar para cima do Palmeiras. E obviamente vai deixar espaços atrás para o Palmeiras poder aproveitar. Então tem que aproveitar essas chances. É um jogo absolutamente decisivo, esse jogo de sábado. E eu vejo ele como fundamental para o Palmeiras continuar à frente nessa reta final de campeonato, que vai ser ponto a ponto. Ponto a ponto. O ideal seria chegar, obviamente, em Lima, né? Em Montevidéu. Chegar em Lima com uma vantagem na frente. E isso provavelmente vai ser muito difícil. Na minha opinião, Palmeiras e Flamengo vão chegar ponto a ponto. Esse campeonato vai ser decidido no detalhe. No detalhe. No detalhe. Esse campeonato vai ser decidido no detalhe. E o Palmeiras tem que tomar cuidado e estar com o sinal de alerta ligado, como eu disse. Porque não tinha nada ganho, gente. Ganhamos do Santos, ganhamos os outros jogos que precisávamos ganhar, do Juventude e tudo mais, para manter essa gordurinha. Essa gordurinha foi queimada hoje. Um jogo difícil, que já era esperado que fosse difícil, e se provou muito difícil. E faltou para o Palmeiras um pouco mais de organização. Como eu disse, um time que quer ser campeão tem que entrar ligado 250, 300, 400, 500% ligado num jogo desse. Sabíamos todos que o Mirassol impõe esse ritmo muito forte no início dos jogos. O Palmeiras não soube aproveitar, entrou mole
Entrou dormindo, o Mirassol já fez 1-0 com 1 minuto e fez o gol da virada. O gol da virada não, né? O segundo gol ali no final do primeiro tempo, que praticamente matou o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tentou se lançar no segundo tempo, o Mirassol conseguiu mesmo assim controlar o jogo e faltou um pouco de bola para o Palmeiras. Destaques negativos, na minha opinião, para o Piquerez, jogou muito mal. Aliás, vem jogando muito mal o Piquerez, vem numa jornada ruim. E eu tenho para mim que a não convocação dele pela seleção uruguaia, aí, chegando Copa do Mundo e tudo mais uma vez, já que em 2022 ele também figurou ali, muitas vezes nas eliminatórias, acabou não indo para a Copa. O Bielsa optou por outro lateral e o Piquerez acabou ficando de fora. E mais uma vez, ciclo de Copa, chegando no Mundial, e o Piquerez fora da seleção uruguaia. Eu imagino, isso é um feeling meu, de que isso mexeu com a cabeça do Piquerez, porque não explica a queda vertiginosa que ele teve com a camisa do Palmeiras. O Piquerez está muito mal, um jogador irreconhecível. E mais uma vez também o Palmeiras apresentando problemas no meio de campo, né? A gente sempre chama atenção para isso aqui, eu venho sempre falando. O Palmeiras precisa de jogadores com características diferentes para a camisa 5, para a camisa 8. Hoje nós temos o Aníbal e o Emiliano, que não conseguiram ainda agarrar essa titularidade e falar, essa posição é minha e ninguém toma. O Aníbal caiu demais. Hoje fez mais um jogo ruim. E o Andrés, num jogo físico, como se apresentou hoje, ele some no jogo porque ele não consegue competir com o corpo. O Andrés é bola no chão. Ele precisa de pelo menos mais 2 caras ali para fazer o tal do trabalho sujo no meio de campo, para o futebol dele conseguir aparecer. Como aparecia muito bem quando tínhamos o Lucas Evangelista ali, nessa função. Seria Aníbal, Evangelista, Andrés e o Felipe Anderson. Aliás, Felipe Anderson, mais uma partida muito ruim. Muito ruim do Felipe Anderson. Absolutamente ruim, muito mal no primeiro tempo. Não conseguiu armar e não conseguiu marcar também. O lado direito do Mirassol ofensivo deitou em cima dele. Deitou. Outro ponto negativo, outro jogador que foi muito mal, Murilo. Muito mal, também vem numa jornada ruim de jogos, inseguro, errando muito na saída de bola. Vem muito mal o Murilo, tanto que o Abel sacou ele no intervalo, colocou o Fux e melhorou a saída de bola do Palmeiras. O Fux está no momento melhor que o Murilo. E vamos com Murilo e Fux para Vila Belmiro. É um problema também. E aí o Abel tentou corrigir ali no segundo tempo, colocando o Veiga, colocando o Maurício. E não surtiu muito efeito. Foi um jogo absolutamente físico da equipe do Mirassol, que compete a cada bola, disputa cada bola. Se você não tiver ligado, se você não tiver firme, bem organizado, você vai ser superado. E como o Palmeiras foi. Foi até presa fácil nesse setor do campo, na minha opinião, no meio de campo. Não conseguiu ganhar disputas ali. Foi facilmente superado na segunda bola, nas divididas, nos duelos individuais. O Mirassol engoliu o Palmeiras no primeiro tempo. Engoliu no segundo tempo um pouco menos, mas no primeiro engoliu o Palmeiras nesse setor. Jogo muito abaixo do Flaco também. Que o quê? O jogo físico. Competição por espaço. Briga com o zagueiro. Não é a dele. Não é a dele. E muito desligado também, errando passes bobos, passes fáceis. O único, mais uma vez, destaque, quem é? Vitor Roque. Além do golaço de bicicleta, o único que briga, que incomoda, que disputa, que se doa em campo, que não tem bola perdida. O Sousa eu até achei que entrou um pouco bem no segundo tempo ali pela ponta esquerda. Tentou construir algumas jogadas e mais. Mas assim, muito tímido. É um jogador que não tem drible. É um jogador que a única jogada dele é trazer para dentro e cruzar ou dar o passe. Não tem linha de fundo, não tem preenchimento de espaço. O Alan também do outro lado, carregando muito a bola. Não era jogo para carregar a bola. Não é jogo para você apostar corrida com o time do Mirassol. É jogo para... Se os caras estão correndo a 200 por hora, você tem que competir, mas na minha visão você tem que tirar a velocidade do jogo, saber jogar esse jogo. Em alguns momentos me lembrou até LDU e Palmeiras. E olha que não tem altitude em Mirassol. E o time do Palmeiras demorou para sentar e entender o que o jogo pedia. E aí quando você demora para entender o que o jogo pede, o adversário passa por cima. Ainda mais um adversário bem organizado, um time bem equilibrado como é o time do Mirassol, em todos os setores do campo. Belíssimo trabalho do Rafael Guanais. E agora resta o Palmeiras
unir aí os cacos. Não tem terra perdida. Vamos continuar com a confiança no time, no elenco, no Abel. Porque a temporada não acabou. O Palmeiras ainda é líder. E é isso. No próximo sábado é final de Copa do Mundo contra o Santos na Vila Belmiro. Do mesmo jeito que eles vão querer a vitória, o Palmeiras tem que querer também. E dentro das circunstâncias, achar a melhor escalação, a melhor configuração e jogar no desespero do Santos, que vai vir desesperado para cima do Palmeiras. Esse é o jogo, para mim, o jogo chave que vai determinar aí essa reta final. Se o Palmeiras for superado e perder a liderança, vai ficar difícil, na minha opinião, buscar o Flamengo nessas últimas 5 rodadas. Quero saber a opinião de vocês, comentem aí embaixo. E claro, só lembrar aqui para vocês que esse canal também é patrocinado pela Quanto Nutrition, a melhor opção para sua suplementação. E hoje, mais uma vez, eu vou precisar da minha melatonina da Quanto para poder dormir, porque vou dormir de cabeça inchada, galera. Que joguinho mequetrefe do Palmeiras. Então, se você está procurando aí uma creatina boa, 100% pura, a Quantum tem, melatonina, multivitamínicos, enfim, vários suplementos de altíssima qualidade, eu recomendo para vocês darem uma conferida no QR Code que está aparecendo aí para vocês na tela, e vou deixar o link na descrição também. Sempre falar aqui da Quanto, que apoia o nosso trabalho aqui no canal do Felipe Oliveira e também lá no Futeboteco, beleza? Então é isso, galera. Deixa a sua opinião aqui, o que você achou dessa derrota do Palmeiras. Deixa o like para fortalecer, deixa o hype também e quero saber a sua opinião. Não é terra arrasada, hein, gente? Ainda tem campeonato, Palmeiras é líder, mas ó, sinal de alerta ligado, o jogo de sábado é final de Copa do Mundo na Vila Belmiro, beleza? A gente vai se falando durante essa semana, vamos manter o foco e é isso. Um grande abraço a todos e avante palestra.